microfone. Da Luana, já falei para ela que ela não precisa ficar com o microfone, né? Mas tudo bem, tô brincando. Ô Luana, tô brincando, pode ficar aí com o seu microfone. Gente, vamos lá, o que eu pensei? Eu vi que já tá gravando, então agora eu vou ficar sério, eu não posso fazer piada, não posso falar palavrão, e também não posso falar mal da vida dos outros, né? Porque a partir de agora, tudo que eu possa falar aqui pode servir contra a prova. Então, gente, vamos fazer o seguinte, o que eu pensei? Eu acho que muito melhor do que estudar com aquela intenção de passar numa prova, é a gente estudar pelo prazer de agora conseguir compreender um tema, conseguir compreender um assunto. Tá? Por mais que vocês todas, eu vou falar todas, porque só temos garotas aqui, mulher, poder feminino sempre, as mulheres mandam. Por mais que eu saiba que o interesse de vocês é passar numa prova, numa prova aí, né, seletiva para vagas de residência, o primeiro toque que eu dou para vocês, a graduação ela já foi bastante sofrida, né? Você já teve que estudar um monte de coisa que você não quis e você já teve que fazer um monte de coisa que você não queria fazer. Então, a partir de agora, tenta procurar prazer naquilo que vocês vão ter que estudar, tá? Tenta fazer disso algo prazeroso, não mais com aquele peso de ser avaliado no final, ou ser avaliado o tempo todo por conta da sua desenvoltura, tá? Agora, ninguém está te avaliando, né? Então, é importante isso, né? A gente tem que lembrar que a estrutura do nosso cérebro responsável por fazer com que a informação se torne memória é uma estrutura que também faz parte do sistema límbico. E é por isso que a gente sempre memoriza as informações que nos traz algum impacto afetivo, né? As informações que nos traz algum impacto emocional. Né? Então, tente encontrar prazer, né, nesse tempo que a gente vai estar junto, ninguém está sendo avaliado. Aqui é uma conversa entre colegas, entre profissionais, todos vocês, todas já são fisioterapeutas, vocês podem me chamar a atenção o tempo que vocês quiserem, vocês podem perguntar o tempo que vocês quiserem, eu vou ficar feliz pra caramba se alguém ligar o microfone e conversar comigo, né? Fico feliz se alguém ligar a câmera também. Então, vamos entender neuro, vamos estudar neuro sem medo, sem preconceito, tá? E agora somente pelo prazer de se entender neurologia clínica. Se de repente também isso não traga o resultado esperado nas provas e nos primeiros concursos que vocês tentarem, eu sei que isso não vai ser verdade, que todas aqui vão passar, pelo menos é algo que vocês vão carregar para a vida toda de vocês, principalmente para a vida profissional. Então, o que eu pensei da gente fazer? Nós vamos ter 4 encontros, Luana, de neuro? Isso. 4 encontros de neuro. Então, eu pensei, nós vamos ter 4 encontros de neuro. Então, hoje eu vou começar falando relembrando alguns aspectos de neuroanatomia funcional. Na verdade, não se preocupe, não vou dar aula de neuroanatomia. Eu vou falar sobre neurologia clínica. Neurologia clínica. E falando sobre neurologia clínica, nós vamos relembrar algumas estruturas importantes do sistema nervoso que têm um impacto direto aí no aparelho locomotor. Luana, desliga seu microfone de novo. Tá? Então, nós vamos começar falando sobre neurologia clínica, e aí, dentro da neurologia clínica, eu vou trazer alguns assuntos aí para a gente relembrar sobre neuroanatomia, tá? E aí a gente vai ver que as doenças neurológicas, elas são classificadas de acordo com a sua topografia, tá? E aí a gente vai fazer uma classificação dessas doenças neurológicas. E daí, nos próximos encontros, o nosso foco, até mesmo para questões didáticas, acaba sendo, então, focado mais nas doenças neurológicas extrapiramidais, nas doenças neurológicas neuromusculares, e depois a gente fala um pouco faz um apanhado das provas de concurso e estuda em cima dessas questões. Vocês concordam? Tudo bem para vocês? Aí, Vitória acabou de ganhar 10 pontos de conceito no final. A Vitória perdeu os pontos dela.
Gabi, Dani e Tatiane acabou de interagir comigo. Ganharam mais 10 pontos, Gabi. Vai marcando, Luana. Luana é minha monitora. 10 pontos. Vocês já têm ponto de participação, galera. Isso, ó, já tem. Luma também está participando, Thalita está participando. 10 pontos para elas. Vai marcando, Luana. Mas vamos lá. Então, agora, sem demora, espero que depois, no próximo encontro, que agora eu peguei vocês de surpresa, todo mundo penteia o cabelo, escova os dentes, né, lava o rosto, porque eu sei que para vocês ligarem a câmera, gente. Eu quero ver, quero pensar que eu estou numa sala de aula, por favor. Dá essa alegria para mim. Vamos lá, vamos começar então, gente? Posso começar? Aê, Beatriz ganhou, Beatriz Junqueira acabou de ganhar ponto. Nayara Tiburcio acabou de ganhar mais ponto ali. E Tatiane, olha aí todo mundo aparecendo. Aí, gente, que bacana. Não parece que a gente está em sala de aula dessa forma? Bacana, bom ver o rosto de vocês. Prazer vê-las, tá, gente? Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem nessas provas. Luana, agora me fala o seguinte, como que eu consigo compartilhar uma tela aqui colocar uma tela em branco do PowerPoint para utilizar como quadro? É só eu vir aqui... Esses 3 pontinhos aqui do lado direito. O duro que quando eu vou apertar neles, eles somem. Aí, apareceu 3 pontinhos. E aí vai aparecer para você apresentar? Apresentar, sim. Apresentar agora. Isso, aí você vai escolher se você quer compartilhar a tela toda ou só uma aba ou algum programa. Tá bom. E aí, como que eu faço? Eu consigo ver, eu vou continuar vendo vocês, se eu apresentar a tela toda? Acho que não. Vocês estão vendo minha tela? Não tem como apresentar só um quadradinho aqui, gente? Ah, não, consigo sim, ó. Opa! Que bacana, galera. Olha aí. Aí, então vamos lá, gente. E vocês estão me vendo agora? Sim. Tá bom, então. É bom eu saber, tá? Se eu tô aparecendo. Porque esses dias eu achei que eu tivesse só compartilhando minha tela, gente, e a câmera tava ligada. É bom saber, pra gente não ter surpresas. Vamos lá, então. Galera, olha só, eu deixei uma tela aqui em branco, tudo bem? Vocês estão vendo a tela? Sim. E a gente vai utilizar como quadro, tá? E eu já deixei aqui alguns slides aqui separados que eu vou utilizar aí no decorrer da nossa comunicação. Vou tirar esse WhatsApp, porque ninguém precisa falar comigo agora. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, quero chamar a atenção de vocês, para o mais importante dentro dos estudos da neurologia. Vamos falar sobre neurologia clínica. Gente, eu não consigo fazer a acentuação aqui direito, tá? Não é porque o professor é analfabeto, não. Mas é porque o teclado aqui tem uma formatação que eu desconheço e eu não consigo fazer a acentuação direito. Então, vamos lá. Galera, olha só, toda vez que nós falamos sobre neurologia clínica, a gente tem que entender que esse estudo do sistema nervoso ou das doenças que acometem o sistema nervoso começa, então, se baseando dentro de 3 pilares, tudo bem? Quando a gente fala de neurologia clínica, a gente está falando, então, das doenças que acometem o sistema nervoso, qualquer estrutura do sistema nervoso, e nós sabemos que essa doença ela vai trazer algum impacto, ela vai trazer alguma alteração, né, dentro do funcionamento do aparelho locomotor. Então, dentro da fisioterapia neurofuncional, nós estudamos as doenças neurológicas que acabam gerando alteração do movimento e alteração da função. São doenças que acometem o sistema nervoso primariamente, mas que vão trazer alguma repercussão no aparelho locomotor. Tá? Então, eu sei que nós vamos falar de alteração do movimento, vamos falar de alteração da função, vamos falar de comprometimento do aparelho locomotor. Mas todo esse comprometimento, ele é resultado de uma alteração, de uma afecção primária no sistema nervoso. Por que eu falei para vocês que vai ser importante a gente relembrar alguns aspectos de neuroanatomia? Vai ser importante por quê? Porque quando eu falo de neurologia clínica, quando eu falo do estudo dessas doenças, eu tenho que saber que as doenças neurológicas, elas se classificam de acordo com a sua topografia. Topografia.
Então, toda vez que eu falar sobre topografia da lesão, sobre topografia de uma doença neurológica, eu estou querendo dizer qual estrutura do sistema nervoso que primariamente foi comprometido. Tá? Então, as doenças neurológicas, elas são classificadas, primeiro, de acordo com a sua topografia, ou seja, de acordo com a estrutura primária do sistema nervoso que foi comprometido. Tá? Daqui a pouco a gente volta aqui na topografia. Então, as doenças neurológicas, elas são classificadas, primeiro, de acordo com a sua topografia. Segundo, de acordo com a sua etiologia. E aí a gente vai precisar estudar também a fisiopatologia. Né? Então, olha só, as doenças neurológicas, elas são classificadas de acordo com a sua topografia, ou seja, de acordo com a estrutura primária que foi comprometida. Depois, ela vai ser classificada de acordo com a sua causa, né? De acordo com a sua fisiopatogenia. Então, essa doença neurológica, ela é uma doença de origem traumática? Ela é uma doença de origem hereditária, então, genética? Essa é uma doença neurológica de origem infecciosa? É uma doença neurológica de origem tóxica? Tá? Até as doenças são tóxicas. Então, eu preciso saber qual que é a fisiopatologia, mas principalmente relacionada à causa. O que está acontecendo? Né? Essa alteração primária, ela gera qual alteração no funcionamento do sistema nervoso? De que forma essa causa, de que forma essa etiologia causa uma alteração, uma disfunção ou um funcionamento inadequado dessas estruturas? Né? Então eu preciso entender ali a causa, a etiologia, a fisiopatologia dessa doença. Tá? E isso, galera, eu acho que é muito importante, não só dentro da neuro. É importante dentro de qualquer área clínica. Eu preciso entender sobre o comportamento da doença. Né? Eu preciso entender qual é a causa, de que forma que essa doença se distribui, de que forma que essa doença se manifesta, qual é o comportamento natural dela, qual o prognóstico. Né? A gente precisa muito basear todas as nossas condutas, basear o nosso plano de tratamento dentro desse conhecimento da fisiopatologia, do comportamento da doença, principalmente quando eu falo de doença neurológica. Quando eu falo de doença neurológica, eu costumo ouvir muito de alunos: poxa, professor, mas um monte dessas doenças não tem cura. Tudo bem, mas o fato de uma doença não ter cura não quer dizer que essa doença não tenha tratamento. E mesmo que eu fale de uma doença neurodegenerativa, mesmo que eu fale de uma doença para a qual ainda não se tem a cura, eu preciso entender o comportamento da doença, eu preciso saber o prognóstico dessa doença, porque uma forma de tratar é também o quê? Se antecipar aos eventos. Tá? Então, mas a gente vai ter tempo de falar disso. Então, a primeira, como eu disse para vocês, doenças neurológicas são classificadas, primeiramente, por sua topografia, segundo, por sua etiologia, por sua causa. Então, vão ter doenças traumáticas, doenças infecciosas, doenças doenças genéticas de característica hereditária, tá? Então, aí a gente vai classificar também de acordo com a sua etiologia. Então, nós classificamos de acordo com a topografia, nós classificamos de acordo com a etiologia, e eu também vou classificar, e esse é o pulo do gato, galera, tá? Isso aqui é muito importante. E aí, nós também vamos classificar essas doenças de acordo com o quê? De acordo com as suas manifestações clínicas. Né? Está aparecendo aqui. Deixa eu acentuar, porque daí me dá meio desespero ver sem acento. Então, vamos lá. De acordo com as suas manifestações clínicas, e quando eu falo de manifestações clínicas, todo mundo aqui lembra que as doenças, elas se manifestam através dos seus sinais e dos seus sintomas, tá? Então, essa é uma tríade muito importante dentro do estudo da neurologia, tá? É uma tríade muito importante dentro do estudo da neurologia. Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu faço isso, está aparecendo vocês ou está aparecendo slide?
Tá aparecendo todo mundo, não tá aparecendo o slide. Poxa, gente, eu achei que o slide... Tá vendo isso aqui, ó, esse quadrado aqui em cima? Eu achei que fosse aparecer aqui, cacete. Vamos lá. Então, gente, não tem problema. É que eu queria olhar para o rosto de vocês enquanto eu estou falando. Eu não gosto de ficar olhando para o slide. Mas vamos lá, então, gente. Não tem problema, tá? Vocês me chamam aí, vocês ligam o microfone e perguntem, tá? 10 pontos para quem fizer perguntas. Estou brincando. Mas vamos lá, olha só. Então, isso é importante a gente entender. Doença... E olha só, outra coisa. Eu costumo, conforme eu vou falando, galera, vocês vão ver que eu repito muito algumas frases. Mas por que eu repito? Porque eu disse para vocês, primeiro, para que a informação se torne memória, primeiro ela tem que ter algum impacto afetivo ou psicológico na minha vida, né? Ninguém lembra o que comeu na hora do almoço, a não ser que esse almoço tenha sido preparado por alguém especial, num lugar especial, numa ocasião especial, né? Ninguém lembra o carro que estava estacionado do lado direito do meu, né? Mas você lembra a primeira vez que você caiu de bicicleta, você lembra lá do seu primeiro namorado. Então, nós lembramos do quê? Das coisas que nos causam impacto. Então, a informação, ela precisa causar algum impacto, né? E outra coisa, é necessário, né? O que fortalece, o que faz com que o processo de aprendizagem passe da fase cognitiva para a fase associativa é justamente o quê? A repetição. Tá? Então vocês vão notar que o tempo todo, eu já repeti várias vezes a mesma coisa, mas é que a repetição, ela acaba gerando, então, o fortalecimento aí na formação dos engramas neuronais, né? Então vou repetir mais uma vez. Então quando eu falo de neurologia clínica, eu sei que as doenças neurológicas, elas são classificadas de acordo com a sua topografia, de acordo com a sua etiologia e de acordo com as suas manifestações clínicas. Tudo bem? Vamos lá. Quando eu falo de topografia, e é aí que nós vamos rever alguns aspectos de neuroanatomia, gente, se isso aqui for muito repetitivo para vocês, vocês me avisem, tá? De repente eu tô querendo começar com base sólida, mas de repente você fala, Rafael, traz informação nova. A gente já pode ir para um assunto mais hard, tudo bem? Mas é que eu acho que essa revisão vai ser importante para vocês, ou não? Vai? Aí eu tô vendo um monte de gente aí, então vamos lá. Então preste muita atenção agora, gente. A partir de agora começa a aula, tá? Vamos começar a aula então. Até agora a gente só estava conversando. Vamos lá. Então quando a gente começa a falar de topografia da lesão, pessoal, não, como eu disse para vocês, topografia significa o quê? Significa sítio, significa localidade, significa... E aí eu tô falando da estrutura, tá? Então sempre quando vocês começarem a estudar uma doença, ou sempre que vocês forem receber um paciente na clínica de vocês, sempre que vocês, no início de uma anamnese, pegar lá o relatório médico e ver qual é o diagnóstico clínico do seu, diagnóstico médico do seu paciente, a primeira pergunta que você tem que se fazer é, essa doença, ela comete primariamente qual estrutura? Tá? Ela se classifica, dentro da classificação topográfica das doenças neurológicas, como ela é classificada? Então, quando eu falo da classificação das doenças neurológicas de acordo com a sua topografia, eu sei que as doenças neurológicas, elas podem acometer neurônio motor superior. Neurônio motor superior. Né? Neurônio motor superior. Vocês também podem ter aprendido isso como doenças do primeiro neurônio. Doenças do primeiro neurônio. Doenças do primeiro neurônio, né? Eu estou falando do quê? Eu estou falando das doenças chamadas de piramidais. Doenças piramidais. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? As doenças piramidais, as doenças do neurônio motor superior, ou as doenças do primeiro neurônio. E aqui eu estou falando do quê? Quando eu falo de doenças do primeiro neurônio, eu estou falando, ou das doenças piramidais, eu estou falando das doenças que acometem o trato córtico espinal. Tá? Então, todas as doenças que acometerem primariamente o neurônio motor, todas as doenças que tiverem um comprometimento da região
cortical motora, ou dos neurônios motores superiores, ou de qualquer região do trato córtico espinal, essas doenças serão classificadas como doenças piramidais, ou doenças do primeiro neurônio. Tudo bem? Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam? Porque eu estou vendo que algumas pessoas estão copiando. Vocês me avisam? Sim. Tá bom? Tá rápido demais ou tá dando aí? Não, tá tranquilo. Olha que bonito, elas estão tudo copiando, ó. É isso aí, gente. É isso aí. Ponto aí para vocês, ó. Vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai ter, então, o primeiro grupo de doenças neurológicas que a gente vai ver são as doenças piramidais. São as doenças que comprometem primariamente o neurônio motor superior. Eu estou falando das doenças do primeiro neurônio. Doenças que comprometem trato córtico espinal. Não se preocupem que a gente vai ver cada uma dessas estruturas. Por isso que eu falei para vocês que hoje a gente vai relembrar a neuroanatomia. O nosso foco hoje é isso. Vamos começar a estudar neurologia com bases sólidas. Vamos aprender essa bagaça. A gente decorou na graduação. Agora não. Agora a gente é fodão e agora a gente vai aprender isso aqui. Então, olha só. Doenças do neurônio motor superior são as doenças do primeiro neurônio. São classificadas como doenças piramidais. Daqui a pouco aí eu vou abrir para vocês falarem aí quais são essas doenças piramidais. Depois a gente vai classificar essas doenças neurológicas, essas doenças que acometem o sistema nervoso, como eu falei das doenças piramidais. Olha, não, eu vou deixar para falar delas depois. Olha só, mas também tem as doenças que acometem neurônio motor inferior. Neurônio motor inferior, que também é chamado de segundo neurônio. Né? E essas são as doenças classificadas como doenças neuromusculares. Neuromusculares. Essas são as doenças que acometem a unidade motora. Não se preocupem que vamos rever todas essas estruturas, gente. Tá? Então, eu tenho as doenças piramidais, que são as doenças que acometem primeiro neurônio, as doenças que acometem neurônio motor superior. Eu tenho as doenças neuromusculares, que são as doenças que acometem o segundo neurônio, ou seja, neurônio motor inferior, ou qualquer estrutura que compõe, que faz parte da unidade motora. Então, acometeu trato córtico espinal, seja lá na região cortical, seja durante seu trajeto até as pirâmides bulbares, seja no seu trajeto na medula, vai ser doenças do neurônio motor superior. Acometer a unidade motora, seja no músculo, seja na junção, seja nos nervos periféricos, ou lá no neurônio motor inferior, vai ser doença neuromuscular. Não se preocupem que a gente vai relembrar todas essas estruturas. Olha só, então nós temos as doenças piramidais, nós temos as doenças neuromusculares, mas nós também temos as chamadas doenças extrapiramidais, que são as doenças que acometem núcleos da base. Tá? Doenças que acometem núcleos da base. E aí, tanto essas doenças que acometem os núcleos da base, tanto substância nigra, como também o corpo estriado. A gente vai ver as diferenças clínicas disso, né? E essas são as doenças extrapiramidais. Extrapiramidais. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai falar das manifestações clínicas, vocês vão lembrar bastante disso. Posso, gente? Se eu estiver rápido demais, vocês me avisam. Nós temos também aquelas doenças que acometem cerebelo. Cerebelo, né? Cerebelo, a gente está falando das doenças cerebelares. A gente está falando das ataxias. Então a gente vai ver basicamente que as doenças elas vão ser classificadas dessa forma, como doenças extrapiramidais, doenças neuromusculares, doenças piramidais, doenças cerebelares, e também existem as doenças mistas, doenças que eu posso ter o comprometimento de todas essas estruturas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então agora
nós vamos rever essas estruturas e depois nós vamos, então, terminar de entender essa classificação das doenças neurológicas. Todo mundo comigo? Todo mundo copiou? Sim. Posso mudar? Pode. Posso? Então vamos lá então, gente. Bora lá, deixa eu ver por onde o que tá melhor. Vamos começar por esse material aqui. Só um minuto, gente. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, quando a gente está falando então de sistema nervoso... Ah, agora peraí. Agora eu acho que eu consigo fazer um negócio aqui, quer ver? Era só um momentinho aí, gente. Eu acho que eu consigo agora. Ah, não consegui, cacete. Ah, não adiantou nada. Só um minutinho, gente. Ah, eu queria fazer apresentar aqui, ó, galera. Que daí eu ficava olhando. Tá bom, então, gente. Não importa. Deixa eu colocar assim uma guia. Só um minuto, galera. Vocês não estão com pressa não, né? A Luana falou que a gente pode entrar em outro dispositivo, dá certo. Só que eu não sei como que... Ah, é? É que a Luana falou que a nossa aula vai até 00:30, é isso? Por isso que eu tô aqui tentando. Foi isso, Luana, que você falou? Que a aula até 00:30? Ou você não comentou com elas? Não, não falei nada com ninguém, não. Ah, então vamos lá, gente. Vamos lá, galera, desculpa, eu não vou ficar tentando mais coisas. Não vou tentar, vamos fazer do jeito que tá aqui, desculpa. Oh, pronto. Agora eu tô apresentando, vamos lá. O que eu queria... Vamos lá, gente, quando a gente está falando, então, do sistema nervoso, de neuroanatomia funcional, né, essas estruturas aqui são importantes a gente entender, tá? Isso aqui eu chamo de organização cerebral macroscópica, porque a gente está falando de estruturas que a gente consegue identificar a olho nu mesmo, sabe? E é importante a gente ter o conhecimento dessas estruturas, que elas vão ter uma repercussão direta no aparelho locomotor. Na verdade, tem uma repercussão direta. O que eu estou falando? O aparelho locomotor, ele é comandado por essas estruturas, né? Ele funciona graças também à ação dessas estruturas. Então, todo mundo lembra que quando eu falo de sistema nervoso, o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, encéfalo e medula, e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, eu estou falando do quê? Dos pares de nervos espinhais e dos pares de nervos cranianos, né? Então, isso é importante a gente lembrar aqui, mas vamos para o que nos interessa. Tá? Vamos para o que nos interessa. Vamos começar a relembrar isso aqui. A gente está vendo aqui a região mais externa do nosso encéfalo. Nós estamos vendo aqui o nosso córtex. O córtex cerebral, ele é responsável por todas as funções cognitivas do meu sistema nervoso. Eu penso com o córtex. Eu sinto com o córtex. O processamento de todas as informações sensoriais é no córtex. O meu centro da linguagem, o meu centro a minha memória é no córtex, o meu centro da visão é no córtex. Né? Todas as informações cognitivas, elas são processadas no meu córtex. O que é mais importante para a gente aqui? O que é importante para a gente lembrar? É importante eu lembrar que, olha só, aqui a gente tem o nosso sulco central, E o sulco central, ele divide, então, o giro pré-central do giro pós-central. Essas duas estruturas é importante demais para a gente relembrar, tá? Quando a gente estuda neurologia clínica. Primeiro, por que o giro pré-central é tão importante assim para a gente lembrar? Porque o giro pré-central é a nossa área motora cortical. É a nossa área motora. Todas as nossas informações motoras, elas surgem daqui, elas partem aqui do giro pré-central. Tá? Então, é o giro pré-central que comanda
todo o meu aparelho locomotor. O gatilho para o movimento, ele surge aqui do giro pré-central. Tudo bem? E essa região que vocês estão vendo em verde é a chamada região somatosensorial. Região somatosensorial. Somatosensorial é aqui que eu sinto todo o meu corpo. É aqui que eu percebo toda a dor. É aqui que eu percebo a temperatura. É aqui que eu percebo, não. É aqui que ela se torna consciente. É aqui que o frio se torna consciente. É aqui que o calor se torna consciente. É aqui que a dor, é aqui que o prazer se torna consciente. Tá? Então, nós temos a nossa área somatosensorial. A área motora, giro pré-central. Área somatosensorial, giro pós-central. Mas por que eu estou falando disso? Porque eu falei para vocês de um chamado neurônio motor superior. Neurônio motor superior. O neurônio motor superior nada mais é do que os neurônios que se originam aqui dessa região cortical responsável pelo movimento. Tá? Então aqui, olha, eu tenho o meu córtex motor e é daqui que parte o gatilho para todo o movimento. O movimento, o meu pé, o movimento, o meu quadril, eu estalo os meus dedos. Todos esses movimentos que ocorrem de forma voluntária, esses movimentos, o gatilho para que esse movimento seja executado, surge daqui, parte daqui. O aparelho locomotor, ele só é um efetor. Meu sistema musculoesquelético, ele só efetua aquilo que o quê? Aquilo que é comandado pelo meu córtex motor, pelo meu giro pré-central. Tudo bem? Então, aquilo que eu falei para vocês que a neurologia chama de neurônio motor superior, eu estou falando o quê? Eu estou falando dos neurônios motores que se originam aqui dessa região cortical motora. Tá? E esses neurônios motores, que são chamados de neurônios motores superiores, eles vão formar uma via de comunicação entre o córtex motor e a medula espinal. Porque esse comando para o movimento, ele precisa chegar até o músculo que vai ser contraído. Né? Então, de que forma que essa informação vai sair da região cortical e vai chegar até a periferia? Através do quê? Do trato córtico-espinal. Trato córtico-espinal. Sempre que vocês verem lá um trato, esse trato, ele sempre tem lá o primeiro nome, ele está falando de onde ele está saindo, e o segundo nome está falando para onde ele está indo. Então, é o trato córtico-espinal. Ele está saindo da região cortical e ele está indo em direção ao quê? A medula espinal. Lá ele vai fazer comunicação com o neurônio motor inferior para que essa informação chegue até a periferia, chegue até o músculo efetor. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, todas as doenças que acometerem primariamente o neurônio motor superior vai ser classificadas como doenças piramidais. E por que elas são chamadas de doenças piramidais? São chamadas de doenças piramidais porque esse trato córtico-espinal, ele cruza. Vocês lembram daquele termozinho chamado de decussação das pirâmides? E pirâmides, né? Por quê? Porque eu estou falando que esse trato cruza justamente quando ele chega aqui numa estrutura, à altura do tronco encefálico, chamada de pirâmides bulbares. Pirâmides bulbares, tá? Por isso que é chamado de piramidal, tá bom? Então esse trato, olha só, esse neurônio motor superior, que se originou lá no córtex motor, ele se origina no córtex motor. Esses neurônios, eles formam uma via de comunicação entre córtex motor e periferia, e medula espinal. Né? Esse é o trato córtico-espinal. O trato córtico-espinal nada mais é do que uma via composta por diversos neurônios, por fibras de neurônios motores superiores. Esse trato, ele cruza na pirâmide bulbar. Eu sei que de 75% a 80% do trato, ele cruza e ele vai descer contralateralmente de onde ele surgiu. Desculpa, gente. E essa porcaria travou, cacete. Aí, gente, vocês viram que travou a bagaça aqui, desculpa. Aí. Então, olha só. Esse trato, ele cruza na pirâmide bulbar, né? Por isso que eu sei que o meu córtex motor,
no córtex motor, ele sempre vai comandar os movimentos do meu hemicorpo contralateral a ele. Por que contralateral? Porque ele cruzou na pirâmide bulbar e ele vai descer contralateralmente. Então, ele vai comandar as informações do hemicorpo contralateral. Tudo bem, pessoal? Então, todas as vezes que eu falar para vocês de doenças piramidais, eu estou falando de doenças que acometem neurônio motor superior. Neurônio motor superior que formam o quê? O trato córtico-espinal. Trato córtico-espinal que se origina no córtex motor e ele vai em direção à medula espinal. Em direção à medula espinal. E ele vai descer pela medula espinal, mas quando a gente for falar de medula, a gente relembra ali o trajeto do trato córtico-espinal na medula. Mas o que é importante eu falar para vocês aqui, e agora preste muita atenção, pessoal, porque olha só, as lesões que acometerem o córtex motor, elas serão classificadas como doenças piramidais. As doenças que acometem o trato córtico-espinal, elas serão classificadas como doenças piramidais. Alguém consegue me dizer qual doença neurológica acomete essas estruturas? Alguém consegue me dizer exemplos de doenças piramidais? Valendo 50 pontos. Lesado medular? Lesão medular. Olha só, se ocorre uma lesão na medula onde ainda existe a passagem do trato córtico-espinal, ou seja, até L1, é uma lesão medular, é uma doença piramidal, porque teve uma lesão na medula até L1. E aí, se eu tive uma lesão na medula, eu tive uma lesão do trato córtico-espinal. Quem mais? A Dani falou aqui no chat AVE. AVC, gente, é isso mesmo. No AVC, né? No AVC também. Olha só, no AVC eu vou ter o quê? No AVC eu vou ter lá uma obstrução de uma artéria, vamos pensar. E aqui, as que traz alterações aqui do giro pré-central, vai ser quem? Vai ser a artéria média e a artéria anterior. Artéria média e anterior. Posterior não gera comprometimento dessa região motora. Tá? Então, a artéria média anterior vai gerar alteração. Por quê? Porque, olha só, eu vou deixar de receber suprimento sanguíneo para essa região e eu preciso lembrar que tecido nervoso, ele é desprovido de reserva energética. Gente, 20% do que a gente consome, 20% da energia que a gente consome num dia é consumida só para o sistema nervoso. De 20% a 25%. Eu não tenho, a gente está gastando muita energia para todos esses processos. E o que acontece? Acontece que eu não tenho uma reserva energética para o tecido nervoso. É diferente do músculo. Se eu falar para vocês aqui, ó, tá pegando fogo, todo mundo vai ter 20 minutos de glicogênio estocado no músculo para conseguir correr. Agora, quando eu falo do sistema nervoso, a reserva que o sistema nervoso tem de energia dura 3 minutos. Então, sem o suprimento de glicogênio, sem o suprimento de oxigênio, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma necrose isquêmica. Né? Então, eu vou ter comprometimento de neurônio motor superior. Então, sim, AVC é uma doença que compromete, que é classificada como doença do neurônio motor superior. Como doença piramidal. O que mais, gente? Qual doença que vocês conhecem que acometem esses... Tá bom, eu não vou perguntar, não. A gente vai ter tempo aí da gente pensar mais, porque deixa eu seguir, né? Porque eu vou me empolgando, mas que se dane, né, gente? Eu vou ter que terminar esse assunto hoje. Então, olha só. Qualquer coisa fica gravada, vocês veem depois. Não, gente, vocês vão fazer o que agora? É pandemia, ninguém pode sair pra rua. Vai ter o quê? Tem uma novela chata pra caramba passando. Se tivesse passando Amor de Mãe... Eu até ia falar pra vocês, gente, vamos acabar, vamos assistir novela, eu tava viciado naquela novela. Mas essa novela é maior chata. Então vamos ficar aqui até a gente terminar esse assunto. Então, olha só, tá claro isso pra vocês, gente? Vocês entenderam, então, quando eu falo de doenças piramidais, qual é a estrutura comprometida, qual é a topografia dessas lesões? Entenderam? Se vocês não responder por microfone, eu vou ficar aqui enrolando, vocês vão ficar comigo até as 11. Tô brincando, fica quem quiser. Sim. Vocês entenderam, pessoal? Sim, então olha só, AVC compromete neurônio motor superior? Sim, é uma doença piramidal. Lesão medular compromete
trato córtico espinal enquanto ele está passando aqui pela medula? Sim, é uma doença piramidal. Esclerose múltipla, aquela doença autoimune, desmielinizante, só compromete o sistema nervoso central. A esclerose múltipla só compromete cérebro-medula. E ela pode comprometer regiões corticais? Com certeza. Ela pode comprometer trato córtico-espinal? Com certeza. Então, ela pode ter características piramidais? Com certeza. Paralisia cerebral, Rafa, pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Então, isso é o que a gente chama então de doenças piramidais, quando o comprometimento é do neurônio motor superior. Tudo bem? Seguimos. Depois que eu falei para vocês, eu falei do neurônio motor superior, depois eu falei do que, gente? Do que, gente? Do inferior. Neurônio motor inferior. Então, vamos lá. Nem vou perder tempo caçando outro slide, porque agora acabei de olhar no relógio, mas é porque eu fiquei conversando com vocês antes, né, gente? Não faz tanto tempo que eu tô falando assim. Olha só, quando eu falo de neurônio motor inferior, vamos relembrar onde está. Se existe o neurônio motor superior, existe o inferior. Neurônio motor superior, nós já falamos. O neurônio motor superior, ele se origina da região cortical, da região ali do córtex motor. Neurônio motor superior. Eles formam um trato córtico-espinal. Tudo bem? Quando eu falo de neurônio motor inferior, o neurônio motor inferior ele está localizado no corno anterior da medula. Tá? Aqui estão os neurônios motores inferiores. Neurônios motores inferiores. Tudo bem? Neurônios motores inferiores. Corno anterior da medula. Tá? Vamos só relembrar isso aqui rapidinho, gente. Olha só. Eu sei que olha só, aqui é a medula. A medula, assim como o encéfalo, ela também tem uma distribuição aqui, ó, onde ela está organizada em substância cinzenta que faz parte, que forma o quê? O chamado H medular. E a substância branca, tudo bem? O que importa para a gente agora, quando eu for falar de lesão medular, a gente vai relembrar alguns aspectos importantes da medula, tá, gente? E lesão medular é o que eu mais gosto de reabilitar na fisioterapia. Puta que eu pariu. Se eu pudesse, eu só atendia a lesão medular. Olha só. Corno anterior da medula, tudo bem? Então eu sei que os neurônios motores inferiores estão localizados aqui. Eu sei que do corno posterior da medula, eu tenho aqui neurônios sensoriais, né, sensitivos. Corno posterior da medula é onde chegam as minhas informações sensoriais, informações que são trazidas lá da periferia. Né? Então, os meus receptores captaram informações, essas informações elas vão ascender por vias sensoriais até chegar no corno posterior da medula. O que a gente precisa lembrar aqui? Eu preciso lembrar que no corno anterior da medula estão localizados os neurônios motores inferiores. Corno posterior, neurônios sensoriais. E eu lembro que a raiz nervosa, ela é formada tanto por fibras nervosas motoras, quanto por fibras nervosas sensoriais. Por isso que o nervo periférico, os nervos espinhais, eles acabam tendo função mista. Tem função mista por quê? Porque eles levam informação motora, mas eles também conduzem informações sensoriais até o corno posterior da medula. Do corno anterior saem informações motoras. No corno posterior chegam informações sensoriais. Tudo bem? Então aqui, ó, formou a raiz nervosa, né? Tem aí, formou as raízes nervosas. Muito bem. Essas raízes nervosas, por sua vez, vai formar os troncos, vai formar aí os fascículos e vão formar aí os nervos periféricos. O que é importante para a gente aqui, porque, Rafael, não posso viajar, porque a gente ainda está falando de topografia. O que é importante para a gente? Vamos relembrar aqui. Galera, essa é uma unidade motora. Todas as doenças que primariamente acometerem unidade motora será classificada como doença neuromuscular. Aqui no grupo, alguém vai tentar a residência de neuro, gente? Alguém? Nossa, galera. Tá bom, então. Só queria perguntar, não tenho preconceito nenhum. Mas vocês viram que neuro tem mais vaga, né? Neuro é que tem mais vaga, mas tudo bem. Não é, Lu? A neuro eu vi lá que tem 4 vagas, mano. Não são 4 vagas na neuro? Não, aqui tem mais, eu acho que é onco. É?
Vocês não vão tentar neuro? Nossa, gente. Gente, a gente tá aqui numa sala com 15 pessoas. A gente tá numa sala com 15 pessoas, tirando eu. Ninguém vai tentar neuro? Caralho. E eu tô aqui assim, me esforçando. Tá bom, então, mas vocês sabem que pode cair na prova de vocês, né? Vocês sabem que olha só, vocês sabem que que traumas ortopédicos pode comprometer sistema nervoso, né? Vocês sabem que câncer também compromete o sistema nervoso, né? Vocês sabem que a doença que mais mata no Brasil e no mundo é as doenças cerebrovasculares. Então, na UTI vai estar cheio. Então, é importante isso que a gente está falando, gente? Muito bem. Quem concorda comigo é mais ponto. Isso aí. É muito importante, galera. Puta merda, mas agora foi um balde de água fria, tudo bem. Ninguém gosta de neuro. Puta merda. Vamos lá. Olha só, galera. Mas isso aqui é importante. Eu gosto de neuro. Ah, parabéns. Quem falou isso? Área. Quem falou isso? Quem falou que gosta? Eu falei que eu gosto. Vitória, ponto pra você. Eu vou seguir na... Sim. Obrigada. Não, mas eu vou falar, a Patrícia Reis vai fazer, ô Luana. É isso aí, Patrícia. É isso aí, Patrícia. Eu vou passar esse material só pra Patrícia também, tá? Vamos lá. Só pra Patrícia. Vamos lá, Paty. Agora eu vou dar aula só pra Paty. Vamos lá, Paty. Fica isso. Tô brincando, gente. Tô brincando. Isso aqui, vocês vão ver, isso aqui vai cair na prova de vocês pra caramba. Alguém aí fecha o microfone. Luana de novo. Ai, meu Deus. Não, gente, vocês não têm noção. Depois eu vou falar para vocês, quando eu estiver falando de algumas doenças específicas, vocês vão ver que, caraca, dentro da UTI vocês vão ver coisas pra caramba. Tanto que a minha monografia de conclusão de curso, né, o meu MCC da especialização, foi justamente em fatores preditivos para falência respiratória na síndrome de Guillain-Barré. O meu foco era justamente ali na hora da admissão e entender os indivíduos que evoluíam para falência respiratória e iam precisar de tratamento intensivo. Então, mesmo fazendo neuro, eu estava desenvolvendo a minha linha de pesquisa onde? Dentro da UTI. Tá? Então vai ser importante para vocês. Então olha só, gente, eu estava falando para vocês que o neurônio motor inferior, ele está localizado no corno anterior da medula. E nós vimos que esse neurônio motor inferior, ele vai formar os nervos periféricos, assim como também as fibras nervosas que se originam ali no corno posterior, que são fibras sensoriais. Mas o nosso foco aqui é a unidade motora. Então, quando eu falo de unidade motora, eu estou falando de neurônio motor inferior, neurônio motor inferior, nervos periféricos, junção neuromuscular e músculo. E o músculo. Então, qualquer doença que primariamente acometa nervos periféricos, que acometa junção neuromuscular, que acometa músculo ou os neurônios motores inferiores, serão classificadas como doenças neuromusculares. São doenças do neurônio motor inferior. Por quê? Porque acometem a unidade motora. Tudo bem? Acometem a unidade motora. Então, olha só, as miopatias que vocês viram durante a graduação, as miopatias congênitas, as miopatias metabólicas, as distrofias musculares, distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, distrofia facio-escapulohumeral, distrofia do tipo cinturas, né, que vocês viram lá durante a graduação. Todas são miopatias, porque acometem primariamente o músculo. Então, serão classificadas como doenças neuromusculares, porque acomete a unidade motora. Né? Doença de Pompe, centro nuclear, canalopatia, a merosina negativa, merosina positiva, muscle eye brain, tem um monte de doenças neurológicas que acometem primariamente o músculo, ou seja, são classificadas como miopatias, né? Miopatias são doenças neuromusculares.
Além das miopatias que acometem, então, as doenças neurológicas que acometem o músculo e são classificadas como miopatias, então são doenças neuromusculares. Além delas, existem também as doenças da junção neuromuscular. Junção neuromuscular. A junção neuromuscular é o quê? É a sinapse que ocorre entre o sistema nervoso e o músculo. Tá? Então aqui eu tenho o músculo, aqui eu tenho o quê? A terminação nervosa. Né? Aqui eu estou vendo o quê? O botão pré-sináptico. Essa é a junção neuromuscular. Doenças que acometem junção neuromuscular também são classificadas como doenças neuromusculares. Então eu tenho que lembrar, olha só, essa aqui, ó, é uma fenda pré-sináptica, né? Aqui é o botão pré-sináptico, é a terminação nervosa, é a placa motora, é o sistema nervoso fazendo sinapse com o músculo. Então, só para a gente relembrar, eu sei que aquela informação, olha só que louco, gente, como é bacana a gente entender essa bagaça toda. Porque olha só, então eu sei que aquela informação motora que partiu lá do córtex motor, que partiu do giro pré-central, a ação final tá aqui, ó. Então eu sei que vai ocorrer o quê? Para que o músculo contraia, vai ocorrer o quê? Liberação de acetilcolina. Né? Então eu tenho aqui as vesículas de acetilcolina, eu sei que essas vesículas vão liberar acetilcolina. E aqui no músculo eu tenho os chamados receptores colinérgicos, que são os receptores que captam acetilcolina. Então o sistema nervoso, ele vai liberar acetilcolina. Os receptores colinérgicos, eles fazem o quê? Captam acetilcolina. Né? E aí vocês lembram de todo aquele processo da mudança da voltagem da membrana da célula muscular, abertura dos canais de cálcio, influxo de cálcio para o interior da célula. Você lembra lá que os filamentos de actina vão se rearranjar com os de miosina, vai ter encurtamento do sarcômero e vai ter a contração do músculo. Então não vai ocorrer contração do músculo se não houver liberação de acetilcolina. Existem doenças que acometem a junção neuromuscular. Miastenia grave, miastenia neonatal, miastenia congênita, botulismo, né? O botulismo, a toxina botulínica que ela impede a liberação de acetilcolina. Se não tem liberação de acetilcolina, não tem contração do músculo. As miastenias, eu tenho aqui uma alteração dos receptores colinérgicos. Se não tem receptor para captar acetilcolina, não tem contração do músculo. Tudo bem, pessoal? E aí vocês também sabem que as doenças neurológicas podem acometer os nervos periféricos, e acometer os nervos periféricos, nós vamos ter o quê? As neuropatias. Neuropatias. E as neuropatias, elas podem ser traumáticas, as neuropatias, elas podem ser virais. A sífilis causa neuropatia. O HIV pode gerar neuropatia. Tá? A hanseníase nada mais é do que um acometimento desses nervos periféricos, por isso que o indivíduo perde sensibilidade lá nos dermátomos. Então, eu posso ter neuropatia diabética, eu posso ter neuropatia também hereditária, Charcot-Marie-Tooth, síndrome de Guillain-Barré, aquela doença autoimune, desmielinizante, mas ela é desmielinizante só do sistema nervoso periférico. Eu falei para vocês de uma doença desmielinizante, que é aquela esclerose múltipla, que eu falei para vocês que ela é piramidal, né, que ela acomete sistema nervoso central. Mas a síndrome de Guillain-Barré, que também é uma doença autoimune, ela acomete o quê? Nervos periféricos, tá? E também as doenças que acometem o neurônio motor inferior. Neurônio motor inferior. Vocês já ouviram falar de esclerose lateral amiotrófica? Esclerose lateral amiotrófica, o comprometimento é do quê? De neurônio motor inferior. Tá? Neurônio motor inferior. Vamos lá? Gente, tá cansativo? Vocês querem um tempo para uma água? Vocês querem tempo para uma água? Agora eu tô falando sério para vocês, tá? A gente vê aí que horas que a gente começou a aula, Lu, só para eu ter uma administração do tempo. A gente não... Eu falei que eu ia demorar um pouquinho, a gente deve ter começado 9h10, foi isso?
8h10, quero dizer. Foi isso? Eu acho que foi um pouco mais de 8h10, acho que foi umas 8h20, por aí. 8h20? Beleza. E a gente pode ter 1h30 sem problema, né? Pode. Então, sem problema. Então, vamos lá. É porque a Luana tinha falado de 1h, 1h30. Eu falei, 1h não dá pra eu falar nem meu nome, caramba. Eu carrego o sobrenome do meu pai e o sobrenome da minha mãe. Fora isso, eles brigaram. Um quis colocar um nome, ou a minha outra quis colocar outro. Eu tenho 2 nomes e 2 sobrenomes, gente. Vamos lá, galera. Mas o que interessa, né, Rafael? Vamos lá. Então, voltando. Vou voltar lá pro meu quadro. Ô, cacete, cadê meu quadro que eu tava escrevendo para vocês, hein? Aqui. Olha só. Então, vamos voltar lá. Doenças. Aqui, ó. Doenças piramidais. Vimos a estrutura. Alguém ainda tem alguma dúvida? Eu posso voltar. Querem que eu volte, pessoal? Doenças neuromusculares, vimos. Galera da UTI, doenças neuromusculares cai pra caralho. Galera da UTI. Quem que vai tentar UTI aqui? Fala, gente. Eu gosto de conhecer vocês também, gente. Ou eu quem? Que vai tentar UTI? Thalita, quem mais? Só Thalita? Nayara, quem mais vai tentar intensivo adulto? Eu vi que tem intensivo adulto. Só 2 pessoas? Pronto, as 2 vagas já tá aqui. A Daniela também, Dani Rodrigues também vai. Talvez Quem eu mais? tenha. Talvez. Você tá em dúvida em quê? Em UTI e neuro, né? Não. Ah, então pronto. Então, vamos lá. Deixa eu perguntar, Lu, dá para fazer inscrição em mais de uma? Não, só uma. Mas aí você pode colocar a Nossa, segunda opção. que bosta, mano. Porque se você pelo menos conseguisse lá fazer uma... Cara, porque vai ser no mesmo dia a prova, é isso? É, tudo no mesmo dia e no mesmo horário. Bosta. Mas vamos lá, não tem problema, né, gente? Então, olha só. Vou voltar aqui, vou repetir sim. Vou repetir até o dia que eu perguntar e vocês responderem de imediato. Quando eu falo de doenças neurológicas, as doenças neurológicas elas são classificadas primeiro de acordo com a sua topografia. Tá? Então, eu tenho as doenças piramidais, que são aquelas que acometem neurônio motor superior. Eu tenho as doenças neuromusculares, que são aquelas que acometem unidade motora. Né? Daí eu vi lá na unidade motora, esse comprometimento ele pode ser tanto uma miopatia, uma doença da junção, uma neuropatia ou uma neuronopatia. Né? Ok. Núcleos da base. Tá? Eu vou colocar aqui porque eu vou falar dele. Núcleos da base. Vamos relembrar lá. Núcleos da base. Muito bem, gente. Olha só. Vamos relembrar. Todo mundo aqui lembra dos núcleos da base. Com certeza lembram. Né? Com certeza lembram. Mas olha só, o que eu chamo a atenção de vocês para isso aqui. Ah, eu tinha começado a falar da galera da UTI e nem respondi, né? Desculpa, gente, eu tenho déficit de atenção. Eu começo a falar coisas e eu penso muito rápido. E minha boca não acompanha meu pensamento. Então, às vezes, só porque eu pensei, eu acho que eu já falei, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora é um toque mesmo, é um toque muito sério para quem vai tentar UTI. Vocês vão ver bastante coisas de doenças neuromusculares, tá? Dentro da UTI. O que vocês precisam estudar? Principalmente o AVC, que acaba sendo a principal causa de morte do mundo, as doenças cerebrovasculares. O AVC hoje já mata mais nos Estados Unidos do que o infarto agudo do miocárdio. No Brasil, o infarto agudo do miocárdio ainda mata um pouquinho mais, tá? Mas é infarto agudo do miocárdio e depois AVC. Então, doença cerebrovascular, vocês vão ver sim. Mas também vocês precisam lembrar que as doenças neuromusculares, elas causam, eu vou falar disso daqui a pouco, uma fraqueza muscular global. Essa fraqueza muscular pode comprometer também os músculos respiratórios. Então, vocês que trabalham na área hospitalar, principalmente a galera da urgência e emergência, não vai ser raro vocês terem que encontrar doentes neuromusculares que estão evoluindo para falência respiratória. Tá todo mundo se vendo aí na tela, né? Desculpa, vocês estão sem graça, tô vendo. É porque eu também quero ver a cara de vocês, gente. Poxa vida. Né? Então, olha só, vai ficar essa tela aqui. Então, olha só, gente, vai ficar porque eu quero ver o rosto de vocês um pouco.
Isso porque só 1, 2, 3, 4, 5. Ó, eu tô vendo que só 5 pessoas ligaram a câmera, né? Não é querendo dizer não, mas eu acho que 5 pessoas aí já tem uns pontos de conceito garantido. Eu tô brincando, eu esqueço que aqui eu não posso dar ponto. Mas é sério, gente. Então, o que acontece? Vocês vão ver pessoas, quem tá lá na urgência e na emergência, quem tá lá na retaguarda, não vai ser incomum você estar dentro da UTI, alguém te chamar lá para o pronto-socorro para você montar um ventilador e traçar uma estratégia ventilatória, porque esses indivíduos com uma fraqueza muscular global pode evoluir para insuficiência respiratória, por falta de ventilação. Se eu não tenho ação do músculo, eu não vou ter o quê? Uma expansão adequada do meu tórax. Se eu não tenho uma adequada expansão do meu tórax, eu não tenho uma diminuição da pressão alveolar. Isso vai fazer com que eu não tenha o quê? Um fluxo inspiratório adequado, uma ventilação adequada. Então, não vai ser raro você dentro da UTI ter que traçar alguma estratégia ventilatória lá para o indivíduo com insuficiência ou falência respiratória por conta de uma doença neuromuscular. Tá? Eu só tô querendo vender o meu peixe para vocês verem que neuro é importante, gente. Vocês vão ver em tudo, tá? É a mesma coisa, é verdade também. Quem vai tentar onco? É o primeiro dia, gente. Eu quero conhecer vocês. Quem vai tentar onco aí? Ninguém vai tentar onco? Denise? Denise, fala aí, Denise. Denise, você tá assistindo a aula, Denise? Ou você só ligou e foi ver novela? Fala com a gente. A Denise vai ver o vídeo depois, ó. Denise tá vendo o jornal agora. A Luma vai fazer pediatria. Então... Denise está aí, tá? Então, olha só, também, gente, vocês vão perceber que, primeiro, existe câncer, o microfone está funcionando, tudo bem. Existe câncer do sistema nervoso, eu tenho câncer que acomete cérebro, né? Existem câncer que acomete medula, né? Mas até mesmo o próprio tratamento do câncer pode gerar repercussão no sistema nervoso. Né? Pode ter acometimento do sistema nervoso periférico. Então, eu também vou ver comprometimento neurológico desses pacientes. Vocês estão vendo agora a COVID. COVID é uma doença respiratória de origem viral, mas que também está gerando repercussão no sistema nervoso. Então, neuro, gente, é importante para tudo, tá? Lembrando aí. Vamos lá. Eu estava falando de núcleos da base. Núcleos da base, quando eu falo de núcleos da base, a gente está falando aqui, ó, substância negra, núcleo subtalâmico, globo pálido interno, o externo, putâmen e o caudado, além do núcleo do subtalâmico. O que é importante para a gente aqui, desculpa, porque, né, vamos focar, porque não adianta também passar tanta informação e vocês não reterem. O que é importante para a gente aqui, gente? Primeiro, substância negra, vocês estão vendo aqui. Outra coisa muito importante pra gente, putâmen e caudado. Putâmen e caudado, formando, então, o corpo estriado. Substância negra, então. Por que eu coloquei aqui pra vocês, ó, substância negra, eu fui bem preguiçosão, tá, gente? Mas é porque eu quis, né, deixar uma informação mais sucinta para compreensão geral. Por que eu coloquei a substância negra e o corpo estriado? Porque toda vez que a gente for falar sobre núcleos da base, e quando eu estiver falando de aparelho locomotor, tá? Toda vez que eu falar de núcleos da base, eu tenho que lembrar que esses núcleos da base, eles são responsáveis pela produção de 2 importantes neurotransmissores. Vou voltar aqui porque eu quero olhar mais para vocês. 2 importantes neurotransmissores. Tá aparecendo aí? Eu tô aparecendo, Lu? Tô? Tá. Eu tô aparecendo aqui no cantinho, aqui, ó. Então, olha só. Deixa eu só tentar aqui. Não sai, né, essa barra, mas tudo bem. Pessoal, olha só. Cacete. O que é importante a gente lembrar? Foca aqui. Larga tudo que vocês estão fazendo agora e presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Como eu estava falando para vocês, os núcleos da base são responsáveis pela produção, pela liberação de 2 importantes neurotransmissores. Muito importantes, tá? A dopamina e o GABA. Não existe controle motor
não existe controle motor, não existe controle do movimento sem a ação e sem o equilíbrio entre dopamina e GABA. As doenças que comprometem núcleos da base, que são as doenças extrapiramidais, elas aqui pra gente, ó, estamos só entre fisioterapeutas, elas são as doenças que nós vamos classificar como doenças hipercinéticas ou discinéticas. São as doenças que geram comprometimento motor, comprometimento do controle motor, do controle do movimento. Tá? Então, olha só, o corpo estriado, ele é responsável pela produção do GABA. E a substância nigra é responsável pela produção da dopamina. Dopamina. Tudo bem? Olha só, tanto o GABA quanto a dopamina vão ter uma ação direta ali no meu córtex motor. Tanto o GABA quanto a dopamina têm uma influência muito direta no planejamento, no controle, no monitoramento do movimento. Ô Luana, vamos combinar aí um curso de controle motor? Vamos falar só disso, de controle motor. Vamos falar do movimento, porque, gente, fisioterapeuta é especialista em movimento. Nenhuma outra profissão deve entender melhor de movimento do que você. Agora eu vou falar uma coisa, você saberia me explicar a fisiologia do movimento? Desde a sua intenção, que parte lá do lobo pré-frontal, até o encurtamento do sarcômero. Vamos marcar um curso de controle motor, vamos ver isso, tá? É muito importante. Controle motor mudou minha vida. Falando nisso, tem um livro aqui que essa é a minha bíblia, gente. Eu acho que é um livro mais bacana. Tá vendo aqui? Esse é um livro que eu amo, que chama Controle Motor, Teoria e Aplicação. Eu acho que ele devia ser obrigatório para todo fisioterapeuta. Controle Motor, é o livro mais bacana. Alguém falou assim, professor, o quê? Alguém mandou alguma coisinha aí. Desculpa, gente, não deu para eu tava pegando o livro. Então, o que acontece? O GABA e a dopamina, eles vão ter uma ação... Oi, diga. A Denise perguntou se o GABA é inibitório do sistema nervoso central. Ah, vamos falar disso agora, Denise. Guarda aí, Denise, é o que eu ia falar agora. Então, olha só, o que acontece? Eu tenho, então, dopamina produzida pela substância nigra. E vocês já conhecem uma doença muito falada, né, a doença extrapiramidal mais conhecida, que é o Parkinson. O Parkinson, vocês já sabem que ocorre uma degeneração dos neurônios produtores de dopamina lá na substância nigra. Então, existe lá uma degeneração dos neurônios produtores de dopamina, e isso vai fazer com que eu tenha uma diminuição ou uma ausência de dopamina. E qual é a principal característica do Parkinson? Bradicinesia, que vai evoluir para uma ausência do movimento. Né? E aí, você vê que existem também aquelas doenças que acometem corpo estriado. Né? Charcot, Charcot. Coreia de Huntington. Além da Coreia de Huntington, síndrome de Tourette. A própria paralisia cerebral pode cometer também corpo estriado. E qual é a característica que a gente vê das lesões de corpo estriado? Hipercinesia, o indivíduo perde o controle do movimento. Os movimentos ocorrem em grande amplitude, de forma totalmente incoordenada. Não é? E aí a gente vê coreia, a gente vê atetose, a gente vê balismo. Porque o que acontece? Como a Denise já perguntou, professor, o GABA, é isso mesmo, Denise. O GABA e a dopamina, elas vão ter uma ação direta no nosso córtex motor. Eu só vou focar aqui no córtex motor, tá, gente? Depois a gente estuda aí controle do movimento, controle motor. E aí, o que acontece? Acontece que eu disse para vocês que o córtex, o giro pré-central, o córtex motor, ele é responsável pelo gatilho do movimento. Ele dá o gatilho para que o movimento ocorra. O movimento partiu dali, para chegar até a periferia, para chegar até o músculo.
Pensem vocês que a dopamina, ela funcionaria como a pólvora. Já que o córtex motor ele é responsável pelo gatilho, a dopamina ela seria a pólvora. A dopamina, ela vai ter uma ação, a gente vai ver ali, desculpa. Pense, eu tô falando do... Peraí, gente, peraí. Pensem vocês que, olha só, a dopamina... Não, eu tô falando certo. A dopamina, ela é a pólvora para esse gatilho. Já o GABA ele vai ter uma função de frear. A dopamina, ela é o pedal do acelerador. O GABA, ele é o pedal do freio. Então, olha só, para que o movimento ocorra de forma coordenada e controlada, eu preciso ter um equilíbrio entre a ação dopaminérgica e gabaminérgica. Se eu tenho só a ação da dopamina e eu não tenho a ação do GABA, o que esse indivíduo vai apresentar? Hipercinesias, descontrole, incoordenação. Agora, se eu não tenho dopamina e só tenho GABA, o que esse indivíduo vai apresentar? Dificuldade para o movimento, freezing, congelamento, bradicinesia. Tá? Então, depois, quando a gente estuda controle motor, existe lá a via direta, as vias diretas, vias indiretas, mas para agora, para a prova, o que vocês precisam saber? Preciso saber que núcleos da base eles vão ser importantes para a produção de dopamina e de GABA. Né? Eles vão ter uma ação direta no controle do movimento. Tá? Tanto no planejamento, como no controle, como no monitoramento do movimento. Eu dependo da ação dos núcleos da base para que o movimento ocorra de forma harmônica, de forma controlada. Alterações dos núcleos da base, lesões dos núcleos da base, vão gerar o quê? Alterações do movimento. Se o problema for substância nigra, diminuição de dopamina. Me falta a ação excitatória. Se o problema for no corpo estriado, eu vou ter o quê? Diminuição de GABA. Me falta o quê? Uma ação inibitória. Tudo bem, pessoal? Eu falei rápido demais? Não? Então, tá bom. Ô, Luana, qualquer coisa, você vai me dar um feedback aqui. Fala pelo WhatsApp. Rafael, ó, estão reclamando. Tá falando. Então, olha só, gente. Focando aqui, tá? Doenças extrapiramidais. Então, doenças extrapiramidais são as doenças que acometem núcleos da base. Cerebelo. Cerebelo, vamos lembrar lá também, cerebelo. Só um minutinho. Só um minutinho, porque ele fica lento quando eu volto. Ô, cacete. Pera aí, gente. O que tá acontecendo aqui nessa... Eu nem sei por que tá aparecendo desse jeito. Aqui, ó. Deixa eu sair. Pronto. Vamos lá, gente. Puta que pariu. Aqui, gente, ó. Então, vamos só relembrar. Cerebelo tá aqui, ó, posterior ao meu tronco encefálico, inferiormente à região occipital, ó, entre aqui a região occipital e cerebelo forma a chamada tenda cerebelar. Mas o importante é a gente saber aqui, ó, cerebelo, tá? Cerebelo que é irrigado pelas artérias cerebelares que surgem lá da basilar, né? A gente vai rever na semana que vem, quero rever com vocês vascularização encefálica, acho que vai ser bem importante, viu? E aí, olha só, cerebelo, muito bem. Ô Luana, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu fui chegando com tanta sede ao pote. As aulas, o foco seria aquela mesma coisa de live, ficar só discutindo questão? Não, conteúdo também.
Tá bom, então. Não sei, né, gente? Porque eu comecei a falar aqui, falei, vai ver, ela só quer que eu fique dando resposta de questão. Mas olha só, quando a gente vai discutir questão, mas quando a gente for discutir questão, a gente já vai discutir em outro nível, né, galera? Vamos discutir com já tendo embasamento e principalmente fundamentação para aquilo que a gente for conversar. Não é, gente? Não é? Vocês vão estudar durante a semana esse meu conteúdo? Vocês vão? Vocês prometem? Nossa, então semana que vem a aula vai ser foda. Se vocês estudarem, gente, semana que vem vamos chegar assim, na boa. Nossa, eu tô até com dó da galera que vai concorrer com vocês, hein? Quem que vai tentar ir neuro? Vai ser a Érica que vai tentar neuro, Érica? Quem que falou que ia tentar neuro? Patrícia. Patrícia, ó, Patrícia, você é meu projeto 2021. Vou te passar coisa pra caramba. Tá? Vou te passar, inclusive, uns links de umas aulas que eu dei numa pós-graduação para você estudar, menina. Você vai ter que, essa vaga vai ter que ser tua. Vai ser de todo mundo, tá, gente? Mas, puta merda, eu tenho que puxar para alguém para neuro, cacete. Beleza, Patrícia? Eu vou te passar uns links, mano. Essa vaga aí tem que ser tua. Ah, eu também quero, Nayara, Patrícia Reis também quer. Beleza, então, vamos lá. Vamos lá, gente. Foco aqui. Foco, Rafael. Vamos lá. O que eu ia falar? Aqui, cerebelo. Então, isso aqui também não vai ser importante pra gente, não vai ser importante pra prova agora, tá, gente? Tá? Então, é só importante a gente lembrar qual é a função do cerebelo. Função do cerebelo. O cerebelo, ele tem como função o equilíbrio estático e dinâmico, né? Deixa eu mostrar isso aqui, sim. Olha só, qualquer animal vertebrado vai apresentar aqui, né, o chamado paleocerebelo. Qualquer animal vertebrado tem um paleocerebelo, né? Depois a gente tem o arquecerebelo, que se desenvolveu depois, né? E o neocerebelo, que somente os primatas e os seres humanos desenvolveram o neocerebelo da forma com que nos capacita a apresentar uma coordenação motora da forma que nós apresentamos, né? Mas é importante a gente saber que o paleocerebelo, que é a região mais primitiva do cerebelo, ele é responsável pelo equilíbrio reflexo, pelo equilíbrio estático e dinâmico, pela nossa motricidade reflexa. Muito dos movimentos compensatórios que nós executamos para manter o centro de equilíbrio partem dessa região. O arquecerebelo aqui responsável por coordenação de tônus muscular que se altera para que a gente consiga executar movimentos compensatórios, para que a gente consiga executar estratégias de manutenção de equilíbrio, e o meu neocerebelo aqui responsável pela minha coordenação motora fina, pela motricidade fina, né? Você vê o quanto isso é foda, o quanto isso é incrível, quando você vê uma violinista tocando violino, um neurocirurgião né, conseguindo alcançar estruturas inimagináveis, quando você vê uma ginasta rítmica, né, executando uma série com perfeição, equilíbrio. Então, o cerebelo ele tem uma função fundamental para a coordenação do movimento, para o nosso controle motor, tá? Então, as doenças que comprometem cerebelo acaba sendo, então, as doenças cerebelares, e aí as características dessas doenças são principalmente as ataxias, tá? Então, vamos lá. Agora vamos para a segunda parte da aula, tá, gente? Até agora foi a primeira parte. Vamos para a segunda. Vocês querem ir no banheiro? Vocês querem beber água? A segunda é mais rápida, tá, gente? Não precisa fazer essa cara de espanto, não. De desânimo. Que isso, gente? Animação, galera. É terça-feira ainda. Vocês estão de férias. Todo mundo aqui já terminou a graduação? Tem alguém aqui que não terminou a graduação? Quem que ainda não terminou? Fala aí que eu não tô te vendo. Terminando. A Daniela tá terminando. Mas já acabou as provas, pelo menos, né? Já acabaram as provas. Então vamos lá, gente. Vamos agora para a segunda parte. Falta uma. É a de neuro que falta? Se for a de neuro, você vai chegar com os dois pés no peito do seu professor ou da sua professora. Não, tá terminando. Thalita também tá terminando. Muito bem.
Ótimo, gente. Eu acho bacana isso. Não perde tempo, não. Termina, já começa... De terminar, já começa a correr mesmo atrás. Vamos lá, galera. Agora, pra gente, isso... Não que não tenha sido importante o que nós falamos até agora, tá, gente? Vai continuar sendo importante. Mas... Eu diria que... Para a prova, nós agora vamos adentrar para o conteúdo mais importante da noite. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, as doenças neurológicas elas são classificadas primeiro, de acordo com a sua topografia, podendo ser então as doenças piramidais, neuromusculares, extrapiramidais ou cerebelares. Vocês já sabem que as doenças piramidais são aquelas que acometem trato córtico-espinal, neurônio motor superior ou córtex motor. Vocês sabem que as doenças neuromusculares são as doenças que acometem a unidade motora. Unidade motora que é formada por neurônio motor inferior, nervos periféricos, junção neuromuscular e o músculo. Vocês sabem que as doenças extrapiramidais são aquelas doenças que acometem os núcleos da base. Núcleos da base. O mais importante para a gente aí é a gente lembrar que a substância negra produz dopamina e que o corpo estriado produz GABA. Tanto dopamina quanto GABA têm uma ação direta no meu controle do movimento, na coordenação do movimento, no planejamento do meu movimento, né? A dopamina, então, ela vai ter uma ação excitatória no meu córtex motor, enquanto o GABA tem uma ação inibitória no meu córtex motor. Se eu não tenho GABA, eu não tenho inibição. Se eu não tenho dopamina, eu não tenho excitação. Tudo bem? E aí eu disse para vocês também que as doenças neurológicas, elas são classificadas de acordo com a sua causa. E eu nem vou perder muito tempo aqui, tá, gente? A gente vai discutindo aí nos próximos dias. Mas eu sei que essas doenças, elas podem ser traumáticas, infecciosas, virais, elas podem ser genéticas, elas podem ser degenerativas, elas podem ser idiopáticas, elas podem ser... tem diversas causas. Mas vamos entrar agora porque é muito importante. Por que eu falo para vocês que isso é muito importante? Porque, pô, gente, na verdade, assim, o meu plano de tratamento, todas as minhas condutas, todos os meus objetivos, eles vão ser fundamentados principalmente aqui, nas manifestações clínicas do meu paciente, tá? Então, vamos lá. Gente, vocês me dão 2 minutinhos, porque eu tô tomando água pra caramba. Só 1 minutinho. 2 minutinhos. Aproveita para ir jogar uma água no rosto. A gente precisa muito mais. 2 minutinhos, tô indo, rapidinho. Não desligou o microfone.
Desculpa, galera. Eu precisava ir muito no banheiro, mas eu também precisava pegar um chocolatinho que eu tava hipoglicêmico. Não é? Hoje eu acordei muito cedo. Muito, muito cedo. E eu tive que ir lá pro Osasco hoje, mano. E daí eu voltei no final da tarde e eu sabia que ia ter aula agora às 8. E eu com sono, eu não sou um ser humano. Com sono, eu não sou um ser humano. Eu tava com muito sono. E aí, o que eu fiz? Eu aproveitei para dormir um pouco antes da aula, por isso que eu tô com essa cara inchada. Mas vocês não ligam não, né? E não comi, né? Acordei na hora de dar aula, mas foi ótimo. Eu nem ia conseguir pensar com sono. Vamos lá então, gente. Agora que eu fui no banheiro, agora que eu já comi um pedaço de chocolate, já repus açúcar. Quando eu como açúcar é um perigo, hein? Agora, é até meia-noite? A Luana tá me mandando mensagem aqui, falando que vocês estão reclamando por falta de tempo, que vocês querem aula até meia-noite, é isso? Gente, mas é a mesma turma amanhã, né? A gente vai ter encontramento de saúde pública. Vocês prometem que vocês não vão dormir, galera? Eu amo saúde pública. Não, Nayara, você vai prometer sim. Porque, mano, eu gosto de saúde pública, mas eu vejo que os alunos, assim, eles não têm essa mesma interação. Amanhã todo mundo com câmera ligada, hein, gente? Tô brincando, liga quem quiser, mas tá... Mas, né? Vamos lá, então. Não dispersa não, Rafael. Vamos lá, vamos lá. Esqueça... Vamos... Eu vou apagar isso aqui, vocês já copiaram, né? Vou trazer isso aqui mais pra cima. Vocês conseguem ver bem? Depois vocês falem aí. Manifestações clínicas. Então, deixa eu tirar daqui. Vamos lá. Olha só, quando eu falo das doenças do neurônio motor superior, neurônio motor inferior, extra e cerebrais. Tudo bem? Olha só, galera. Existem características clínicas que serão comuns em todos esses grupos de doenças, tá? Existem características clínicas que serão comuns em todos esses tipos de doenças. Entender isso aqui para mim, sinceramente, me fez compreender muito melhor a neurologia clínica, tá? E aí, quando a gente começar a falar de doenças, quando a gente começar a discutir algumas questões das últimas provas, vai ficar muito mais fácil para vocês conseguirem raciocinar na hora de escolher lá a alternativa correta, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo de doenças do neurônio motor superior, as doenças do neurônio motor superior, elas são caracterizadas pelo quê? Pelo aumento dos reflexos, dos reflexos tanto os profundos, tá? Como também, na verdade, todos os reflexos. Os reflexos de estiramento, todos os reflexos medulares, todos os reflexos profundos, eles vão estar exacerbados, tá? Então, uma característica clínica das lesões de neurônio motor superior é a hiperreflexia. Hiperreflexia, tá? Então, é aquele paciente onde você vai analisar o arco reflexo e você vai ver que o arco reflexo ele está descontrolado, o arco reflexo ele está exacerbado. Tá? Além da hiperreflexia, outra característica clínica das lesões de neurônio motor superior é a hipertonia espástica. Hipertonia espástica. Sim, a espasticidade é característica clínica das lesões de neurônio motor superior. O seu paciente ele não terá espasticidade se ele não teve comprometimento de trato córtico-espinal, gente. Eu digo isso porque eu vejo que é muito comum alunos, na prática clínica, ver lá um indivíduo que tem uma deformidade, que já tem uma deformidade irredutível, né? E confundir essa deformidade com espasticidade. Né? Ou o indivíduo ele tem uma doença, um Parkinson, que na verdade também vai apresentar hipertonia, mas não hipertonia espástica, hipertonia rígida, que tem a rigidez e chega e confunde com espasticidade.
né? A espasticidade ela é característica das lesões de neurônio motor superior, tá? Eu vou falar mais de espasticidade aí no decorrer das nossas conversas, não se preocupe. E vamos falar bastante sobre ela, que eu acho bastante importante. A hiperreflexia, a hipertonia espástica, sinal de Babinski, está presente, clonus, tá? São características clínicas comuns nas lesões de neurônio motor superior. As lesões de neurônio motor inferior, estou falando rápido, gente. Não, ninguém me falou nada, então estou indo. Nas lesões de neurônio motor inferior, tá? Então tá bom. Então, eu vou ver o contrário. Eu vou ver uma hiporreflexia. Eu vou ver hipotonia. E vou ver sempre fraqueza muscular. Hipotonia, hiporreflexia, fraqueza muscular. Tá? Isso são características clínicas. É claro que cada doença tem a sua história, cada doença tem o seu comportamento, cada doença é uma fisiopatologia e podem ter outras manifestações clínicas. O que eu estou falando para vocês são de manifestações clínicas que serão comuns em todas. Tá? Então, nós classificamos também as doenças neurológicas de acordo com as suas manifestações clínicas. Tanto que vocês, o PC, que tem um comprometimento piramidal, vocês chamam de PC espástico. É ou não é? É ou não é? É ou não é, pessoal? Sim. Isso, sim, né? A gente eu chamo acha que você tá vendo, a gente fica só balançando a cabeça. Não, eu não tô vendo vocês, gente. Assim eu vejo, eu não tô vendo. Por isso que eu queria que aparecesse só. Sim, então. Então, olha só. Por isso que vocês chamam o PC de PC espástico, aquele que teve o comprometimento de neurônio motor superior. Então, quer dizer que vocês estão classificando uma doença de acordo com o quê? De acordo com a manifestação clínica. É isso que a gente faz em neurologia. Tá? Então, vocês sabem que os doentes que têm um comprometimento neuromuscular, as doenças neuromusculares, ela vai apresentar fraqueza muscular. Essa é a característica das doenças neuromusculares. E depois a gente vai entender o melhor porquê disso. Vai apresentar hipotonia. O arco reflexo ou ele vai estar diminuído, ou ele vai estar até mesmo ausente. Eu coloquei hipotonia, mas pode colocar também até atonia. Coloquei hiporreflexia, mas pode colocar até arreflexia. Tá? As doenças extrapiramidais são aquelas doenças discinéticas. Discinéticas. Eu tenho uma alteração do movimento. Eu tenho uma discinesia. Né? Eu vou ter uma alteração do movimento. Tá? E aí, essas doenças discinéticas, elas podem ser as chamadas hipercinéticas. E as hipercinéticas ocorrem quando a lesão é de onde, gente? Hipercinéticas? Quando a lesão é o quê? Substância negra. Hipercinéticas. Hipercinéticas, eu não tenho controle do movimento. Na hipercinéticas, só tem a ação da dopamina, não tem a ação do GABA. Então é no corpo estriado. Corpo estriado. Corpo estriado, né? Porque, olha só, se fosse uma lesão da substância nigra, ia ser hipocinético. Ia ser o caso da bradicinesia, do freezing, que ocorre lá no Parkinson, tá? Hipercinética, lesão do corpo estriado. Gente, existem diversas doenças onde o indivíduo tem essas doenças hipercinéticas. E chegam a ser movimentos bizarros. Você vê indivíduo que golpeia o ar, que você acha que... Puta merda, sabe? Coreia, andando com aquelas coreias, com aqueles movimentos de grande amplitude da cintura escapular e pélvica. Você vê as atetoses, com aqueles movimentos serpenteados, descontrolados da musculatura distal, né? Distonias,
Tudo isso são características do quê? Eu não tenho GABA, eu só tenho a ação da dopamina, tá? Então, as hipercinéticas são aquelas da lesão do corpo estriado. Isso. E lesão da substância nigra. A substância nigra, a gente vai ter o quê? Diminuição ou ausência do movimento. Bom? Então, essas são as características. Aqui... Ah, caraca, sabe o que eu vou melhor fazer? Eu vou fazer isso aqui, porque eu falei, ó, eu posso ver balismo, eu posso ver coreia, eu posso ver distonia, eu posso ver atetose, tá? Que são as características aí das hipercinéticas. Na lesão da substância nigra, diminuição ou ausência do movimento. E aí, eu vou ver o chamado freezing, que é aquele fenômeno de congelamento que acontece no Parkinson, né? Bradicinesia, tremor só de repouso, rigidez, hipertonia rígida, olha só, eu já estava esquecendo, hipertonia rígida. Tá? São as características clínicas aí das doenças extrapiramidais. Vamos lá? Pronto, pessoal? Pronto? Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Olha só, doenças cerebelares a gente vai ver o quê? As ataxias, né? Os tremores de intenção, a incoordenação motora, ausência ou diminuição de equilíbrio, nistagmo, flutuação de tônus. Deixa eu ver se eu lembro mais. Intenção e coordenação motora, ausência, flutuação, são as mais comuns. Tudo bem, gente? Só estou copiando aqui, eu só estou copiando não, só estou escrevendo para vocês, e daí a gente vai conversar melhor sobre isso agora. Tudo bem, gente? Esperando vocês copiarem, tá? Galera, eu não estou acentuando porque eu sou analfabeto e preguiçoso não, tá? Eu disse para vocês já. Eu fico olhando aí essas coisas assim, acentuação, daí começa a me dar meio que um nervoso. Tudo bem, galera? Posso? Pode. Tá bom, então. Eu só preciso agora que desligue o microfone aí. Isso, muito bem, vamos lá. Isso, vamos lá. Galera, olha só. Por que é importante isso que eu disse para vocês até então? Eu disse para vocês que antes de vocês avaliarem um paciente neurológico, vocês já sabem o diagnóstico da doença, né? Paciente neurológico não vai, o fisioterapeuta ele não vai ser, o fisioterapeuta que trabalha com reabilitação neurológica, ele não vai ser um profissional de primeiro contato, tá? Deixa eu olhar para a cara de vocês. Ele não vai ser um profissional de primeiro contato.
galera da trauma ortopedia, galera da RESP, até pode ser, vai ser, a nossa legislação permite isso, que o fisioterapeuta seja um profissional de primeiro contato. Na reabilitação neurofuncional, não, nunca o fisioterapeuta será um paciente de primeiro contato. Por quê? Porque se eu estou lidando com uma doença neurológica, a doença neurológica, ela deve ser diagnosticada por um neurologista. Tá? Então, eu preciso de um diagnóstico prévio. Dentro da reabilitação neurofuncional, preciso de um diagnóstico prévio. Então, antes de vocês atenderem um paciente, vocês vão ter o quê? Vocês já vão ter, pelo menos lá, o diagnóstico médico. Chegou o relatório até a sua mão. Ou, primeiro, ele te ligou dizendo qual o diagnóstico e se você atende aquele tipo determinado de afecção. A partir do momento em que eu tenho um diagnóstico clínico, a partir do momento em que você está fazendo uma prova e que você lê o nome da doença neurológica, a primeira coisa que tem que ser automático na sua cabeça: qual a topografia dessa lesão? Como eu classifico essa doença neurológica? Se eu classifico essa bendita, gente, vocês vão saber quais são as manifestações clínicas, você sabe como ela está classificada, e você já vai saber qual será o objetivo da fisioterapia relacionado àquelas manifestações. Tá? Então, voltando aqui. Uma doença que acomete neurônio motor superior, o indivíduo, os reflexos, eles vão estar exacerbados. Eu não vou voltar aqui não, vou ficar olhando para a cara de vocês, para ver se vocês estão dormindo. Os reflexos vão estar exacerbados. Vai ser hiperreflexia. Você já sabe que a hipertonia, ela é espástica. Eu sei que a espasticidade é uma característica clínica de lesão de neurônio motor superior. Eu sei que a espasticidade, ela é caracterizada pelo aumento do reflexo do estiramento, aumento dos reflexos profundos. E ela é velocidade dependente. Então, eu sei que esse indivíduo se teve uma lesão do trato córtico-espinal, eu sei que pode estar presente alguns reflexos que antes eu chamava de reflexos primitivos ou reflexos primários, que agora são reflexos patológicos, como, por exemplo, o sinal de Babinski. Tanto que, na paralisia cerebral espástica, que nós sabemos que é a que acomete neurônio motor superior, você vê que a criança, ela tem persistência dos reflexos primitivos. Reflexos que deveriam estar abolidos, não estão abolidos. Certo ou errado? E muitos desses reflexos estão aumentados, exacerbados, hiperreflexia. Lesão de neurônio motor superior. Agora, se eu estou falando para vocês de doenças neuromusculares, as doenças neuromusculares, elas são caracterizadas pela fraqueza muscular. Rafael, o que leva a essa fraqueza muscular? Existem diversos fatores que levam a essa fraqueza muscular. Se eu tenho uma lesão do neurônio motor inferior, a informação que partiu lá do córtex motor não vai chegar na periferia, a via de condução está anulada. Se eu tenho uma lesão do nervo periférico, a informação não vai chegar, não vai fazer sinapse com o músculo. Se eu tenho uma lesão, ou se eu tenho uma afecção da junção neuromuscular, não está havendo ou liberação ou captação de acetilcolina. Não tem acetilcolina, não tem contração do músculo. Se eu tenho uma miopatia, depende de qual a miopatia. Mas, por exemplo, vamos pensar lá na miopatia na de Duchenne, que é a mais incidente. Eu sei que, olha, não tem, essa criança ela tem ausência de distrofina, eu sei qual é a função da distrofina. Bom, a distrofina ela vai ter duas funções básicas. Primeira, altera a permeabilidade da membrana da célula muscular. Eu vou ter maior influxo de cálcio para o interior da célula. Se eu tenho maior influxo de cálcio, eu tenho o quê? Processo inflamatório. O que eu vejo na criança com distrofia muscular de Duchenne? Células musculares inflamadas. Além disso, eu sei que a distrofina, ela acaba tendo ali uma funçãozinha para que ocorra o ancoramento entre filamento de actina e miosina. Contração do músculo também não vai estar legal. Se eu não tenho uma contração do músculo adequada, eu tenho fraqueza muscular. Por isso que, então, a característica das doenças neuromusculares é o quê?
é fraqueza muscular. Viu lá uma questão da prova. Por isso que é muito importante a gente estudar fisiopatologia. Viu uma questão da prova, viu o diagnóstico, eu vi a doença que ele está falando. Eu vi a doença que ele está falando, o que eu penso? Qual a topografia dessa lesão? De acordo com a topografia da lesão, quais são as manifestações clínicas? E aí eu leio as alternativas, eu já vou riscando um monte. Caralho, desculpa, falei caralho. Falei, caramba, o que ele está falando de espasticidade numa doença neuromuscular? Cacete, o que ele está falando de hipertonia rígida numa doença de neurônio motor superior? Né? Então, por isso que é importante, por isso que eu passei por isso que eu falei para vocês que essa vai ser a base dos nossos estudos ou dos nossos encontros a partir de agora. Eu preciso me perguntar qual a topografia da lesão. Doenças neuromusculares, doenças neurológicas são classificadas de acordo com a sua topografia. Piramidais, extrapiramidais. Piramidais, neurônio motor superior. Extrapiramidais, núcleos da base. Extrapiramidais. Aí eu tenho que pensar, essa é uma lesão que acomete substância nigra ou corpo estriado? Bom, se é substância nigra, não vai ter dopamina. Não tem dopamina, eu não tenho ação excitatória do córtex. Se eu não tenho ação excitatória do córtex, falta o quê? O gatilho para o movimento. E o paciente vai ter o quê? Bradicinesia, congelamento, lentificação do movimento, além de várias outras características clínicas. Tá? Então, olha, aqui está falando de uma doença cerebelar, olha, alteração do cerebelo. Então, eu já sei que o equilíbrio estático e dinâmico está comprometido. Eu sei que o nistagmo, aquele movimento do globo ocular involuntário, nistagmo é uma característica das lesões cerebelares. Tá? E assim vai. Outra coisa importante. Falei para vocês da classificação de acordo com a topografia. Falei para vocês de acordo com a classificação, de acordo com as manifestações básicas de cada um desses grupos de doenças neurológicas. E a partir do nosso próximo encontro, a gente vai começar a falar então sobre mais fisiopatologia, né? Pegando algumas questões e falando mais sobre fisiopatologia, sobre a história natural de cada uma das doenças que acabam sendo mais incidentes e que provavelmente vai cair na prova de vocês. E aí a gente vai lembrando o que for necessário, tá? Se a gente for falar de AVC, o AVC ele pode ter características cerebelares. Se a obstrução for o quê? For da basilar ou se for lá da artéria cerebelar. Aí a gente vai ter que relembrar vascularização encefálica. O que acontece com o AVC do indivíduo quando a obstrução ou lesão for da artéria cerebral posterior? Muda tudo a dinâmica da bagaça. Muda tudo. Vocês estão acostumados lá com aquele AVC da obstrução da artéria cerebral média? É, isso aí mesmo, né? Da média ou da anterior, você só vê lá, ó, o máximo que eu tenho que pensar é se tem predomínio crural ou se tem predomínio braquial e facial. Não, galera, tem bastante coisa aí pra gente ver. E é basicamente isso. Agora eu vou abrir para dúvidas. Dúvidas. Gente, foi muito rápido? Foi muito bagunçado? Não? Não foi? Vocês conseguiram entender? Vocês acham que foi válido? Acham que devo mudar alguma coisa? Vocês têm que falar agora. Não adianta no final vocês derem feedback negativo para mim e para a Luana, não. Se tiver que falar, vocês falam agora no começo, galera. Não adianta depois no final falar, foi uma merda aquela bagaça. Não. Vocês têm que chegar e já... Isso, Denise. Quando a gente fala... Denise, olha só, esse termo elástico e plástico é muito utilizado para a galera da físio. Eu, particularmente, eu costumo utilizar o termo que qualquer outro profissional da medicina física e de reabilitação vai utilizar, que é hipertonia espástica e hipertonia rígida.
né? Esse plástico, elástico, às vezes até eu confundo, né? Então isso, a espasticidade, ela é velocidade dependente. Eu quero dar um foco só em espasticidade na próxima aula, para a gente entender esse mecanismo. Tá? A espasticidade ela é velocidade dependente. Isso quer dizer que quanto maior for a velocidade do movimento, maior é a resistência que eu sinto do músculo. Então, se eu aumento a velocidade do movimento, eu vou aumentar o quê? A resistência que eu sinto. É importante essa informação? Com certeza. Tá? Então, a espasticidade ela é caracterizada pelo aumento do reflexo de estiramento e a exacerbação de todos os reflexos profundos. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Mas é isso aí, Denise. O que mais, gente? Falei. Mais alguma coisa? Não? Deixa eu ver se a galera continua. Continua todo mundo aí. Todo mundo que estava aqui continua. Vitória, Tatiane, Thalita, Patrícia, Nayara, Natasha, Luma, Luana, Ju, Gabi, Érica, Denise, Daniela, Beatriz, Amanda. E é isso, gente. Vamos cair para cima. Espero que amanhã vocês não me abandonem, porque amanhã... Gente, eu fico triste porque eu curto tanto saúde coletiva, galera. Eu gosto também. Eu curto tanto. Depois que comecei a estudar para residência, eu comecei a gostar também. É super, assim, tudo. Pena que elas não funcionam 100%. Sim, não, mas vocês vão ver. Amanhã eu vou trazer uma abordagem diferente de saúde pública. Eu não vou ficar aqui só falando de nada de decoreba. Vamos entender essa bagaça, vamos entender como essa máquina funciona, como a roda gira. O importante, e eu vou falar uma coisa para vocês, gente, o importante de saúde pública, das questões de saúde pública, eu percebo que eles avaliam mais o seu senso crítico do que aquilo que você decorou. Tá? Então, na boa, vem comigo em saúde pública que a bagaça é boa. Eu sou suspeito para falar. Eu estudo isso há 15 anos da minha vida. Tá? A gente fez uma pergunta aqui no chat. Fez pergunta de roda denteada. Lê aí para mim, porque aqui só... Onde que eu vejo esse chat aí? Nessa bolinha aqui, ó, do lado das pessoas... Já achei. Galera, eu ainda tô... Vamos lá. A hipertonia elástica é velocidade dependente, né? Doenças extrapiramidais têm características de roda denteada e plástica. Isso seria relacionado ao tônus, né? Sim, Tatiane. É isso, Tatiane, é o tônus. Existe uma hipertonia, ou seja, o tônus está aumentado. Vamos relembrar, quando eu falo de tônus é, então, a tensão superficial do meu músculo em estado de repouso. O meu músculo, vamos pegar isso de fato, falar da fisiologia de semana que vem, que daí a gente tem bastante... Eu não vou conseguir explicar... Na verdade, eu consigo explicar rápido, mas vai ficar meia boca, e aí eu não quero. Vamos falar melhor disso, tá, Tatiane? Vamos falar disso, mas é isso mesmo, da roda denteada. Isso mesmo. Beleza, galera? Galera, foi bom pra caramba estar com vocês. Semana que vem com pergunta, vem pra falar, vem pra conversar que eu quero ver a voz de vocês, gente. Vai todo mundo responder umas 3 provas esse final de semana para chegar na semana que vem com um monte de dúvidas. Tá bom então, gente. Tá bom então. E aí, qualquer coisa, vocês vão dando um toque aí pra Luana e a gente vai aprendendo junto, tá? O objetivo é arregaçar nessa prova, gente. Tá? Então, valeu!